né, falando sobre a nossa semana. Então, estamos na semana da pós-criação, né? A semana que veio depois daquela criação. E já falamos que no domingo equivale ao domínio de Adão e Eva sobre a natureza, sobre a criação. Deus colocou tudo na mão deles, né? Na nossa mão, na mão do ser humano. Segundo, a queda espiritual de Adão e Eva, né? A desobediência. Então, a segunda-feira equivale à queda de Adão. Na terça-feira equivale às consequências sociais daquela queda, né? Quando acontece então o homicídio familiar. Mas a deterioração social, né? Como a gente é prejudicial aos outros, no coração, nos julgamentos, nas condenações e nas ações, né? Então isso é fruto daquela queda. Na quarta-feira, hoje, a gente lembra que equivale à consequência espiritual do pecado da desobediência, quando se estabeleceu grande diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, lá no texto bíblico, né? Lembra lá? Os filhos de Deus, né? Se apaixonaram, gostaram das filhas dos homens. Quem são eles, né? A Bíblia não deixa muito claro, mas como é uma linguagem figurada, no mínimo dentro da prepotência teológica de Moisés, estava ali a ideia de que os filhos de Sem, né? Não, os filhos de Sete, que são os filhos de Deus, não é? Os Sete. E os filhos se apaixonaram pelas filhas de Caim. Só isso, né? Não tem nada de extra nisso. Então, provavelmente na prepotência mosaica, foi isso que ele entendeu e colocou, né? Entendeu e colocou no texto, né? Diante das informações que ele recebeu, né? Ele recebeu muitas informações de outros povos sobre coisas que aconteceram, né? Antes do dilúvio, tá? Estamos no mês de outubro, né? Hoje é dia 12 de outubro, né? Hoje é um dia, né, muito especial para os católicos, né? E o nosso respeito a eles, né? Com o carinho, a religiosidade deles. Então está aqui, 12, a gente faz o destaque do seguinte: mês do período histórico, Idade Moderna, né? Então a gente lembra hoje a Idade Moderna, né, na história da humanidade. Período posterior à Idade Média, quando mudanças políticas, religiosas e econômicas acontecem. O mundo se livra do poder da religião cristã. Olha aqui, né? Se livra, né, do poder do joio cristão dominando, forçando o mundo a ser o que o mundo não queria ser, achando que isso é cristianismo. Cristianismo não é isso. Cristianismo é respeitar as pessoas do jeito que elas são. Isso é cristianismo, né? Essa coisa de forçar, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual, todo mundo tem que... Não, isso não é cristianismo. Isso é outra coisa diabólica qualquer, mas cristianismo não é, né? Não foi assim que Jesus agiu, ensinou, não foi assim, né? Então, muito bem, o mundo se livra de nós, e para o nosso bem, inclusive, viu? Senão hoje ia ser um pandemônio, tá? Cadê? Quando mudanças políticas, religiosas e econômicas acontecem, trazendo melhorias em relação ao período anterior, principalmente em relação à liberdade em muitos sentidos, inclusive religiosa, mas trazendo início de instituições de males antigos, como a exploração do homem pelo homem e a desigualdade social. Esse mal sempre aconteceu. A Bíblia diz: a causa de todos os males é o amor ao dinheiro, né? Mas agora estava instituído, né? Depois que vem a Idade Moderna, a coisa se organiza, o capitalismo se organiza, e aí pronto, sai de baixo
que o cão está solto. O importante é a grana, não importa quem morra, não importa quem sofra, o importante é que alguns saiam ganhando muito, muito a partir daí. Inclusive com a ajuda da Reforma Protestante. Tá? Essa ganância se tornou ainda mais evidente, mais forte por causa da Reforma Protestante. Olha que coisa dolorida, né? O joio e a Reforma Protestante. A exploração do homem pelo homem, ao contrário do ensino de Jesus, ao contrário do exemplo da conversão de Zaqueu, ao contrário do exemplo da igreja em Jerusalém, quando todos tinham tudo em comum. Cada um vendia suas propriedades para que fosse de todos o dinheiro adquirido daquilo. Né? Mas aí não, o cristianismo, a Reforma Protestante veio e disse, não, isso que Jesus ensinou, isso que Zaqueu fez e isso que a igreja primitiva fez é falso, é do diabo. O que é de Deus é a exploração do homem pelo homem para que uns fiquem mais ricos e outros fiquem mais pobres. O protestantismo abraçou essa ideia e foi por isso que foi tão bem aceito na Europa. Contaram outra história para você, não foi? Pois é. Foi bem assim como eu estou lhe falando. Muito bem. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que, é que temos lá no Facebook para que a gente faça algum destaque aqui, tá? Então, a gente começa aqui, olha, o que é quarta-feira, hoje. Vamos ver o que, é que tem hoje, quarta-feira. Então, tá aqui. Dia do feriado da criança, desde 1924, e Dia Católico da Padroeira do País, 1980, do corretor de seguros, do basquete, do engenheiro agrônomo, Dia da Raça, Dia do Mar, da aclamação de Dom Pedro em 1822 e da Hispanidade. Tá? Hoje é o dia de tudo isso. Também Dia Estadual da Mobilização pela Despoluição das Águas do Rio Tietê, em São Paulo. O capitalismo é uma falsidade desgramada. Eles inventam esse negócio, né? Mas é assim. Vamos limpar o Rio Tietê. Mas aí os decretos pode abrir fábrica e jogar veneno dentro. Pode abrir fábrica e jogar veneno dentro do rio. Mas a gente precisa limpar o Tietê. Mas aí vamos fazer outro decreto para mais fábricas jogar. O que importa é isso. O resto é só blá, blá, blá. O que importa é a grana entrando. Capitalismo. É tão mentiroso quanto o cristianismo joio. Os dois têm muita coisa em comum. Vivem da mentira. Muito bem. Aqui também, Dia Nacional da Luta por Creches, Dia da Leitura, Dia do Lobo-Guará e da Prevenção à Violência da Primeira Infância. O que mais? Dia Continental da Descolonização, que não existe ainda, esse negócio de descolonização, né? É sair daquele espírito de vítima da colonização de algum país. Nós somos altamente colonizados, não é? Não é mais por Portugal não, coitado. Portugal sim, é colonizada por outros, né? Pela União Europeia, Inglaterra, Estados Unidos e tal. E a gente é a mesma coisa. Então, não é Portugal o nosso mal agora, não. Nosso mal são outros muito sérios, né? Estados Unidos e Inglaterra sabem como manter o domínio colonizador sobre essas coisas todas. Grana. Compra até mentalidade de gente, de pobre. Pobre é comprado de alguma forma, né? E é alienado por essa gente. E a gente trabalha em função deles, para que eles saiam sempre ganhando. Tá?
Dia Mundial do Descobrimento da América, 1492. Dia Continental da Descolonização, como eu falei aqui, né? Porque eles também é dia da descolonização. Dia Mundial da Prevenção de Desastres Naturais. Outra conversa fiada, né? Outra conversa fiada. Vamos brigar pelo Tietê, vamos fazer de tudo para diminuir os desastres ambientais, vamos diminuir, mas tome decreto. Podem abrir fábrica e jogar veneno na natureza, porque quem vai abrir a fábrica já distribuiu dinheiro com quem faz a lei. Mas é assim mesmo, a livre iniciativa, né? Nós temos no país livre para explorar o mais fraco, livre para uns, para outros não é livre não, mas para quem tem grana, o país é livre, democracia. É uma mentirada grande que a gente engole, né? E a maioria, olha que coisa impressionante, a maioria sempre é que entra pelo cano. A minoria não, tá tudo de bem lá, inventando história, conversa e soltando a grana e ganhando o triplo, mas soltando a grana. E a gente engolindo eles. E a gente é que mais defende tudo isso, dizendo que a gente está nessa liberdade toda, né? Isso tudo tem a ver com o cristianismo, tá? Porque quem faz isso são cristãos. Cristãos. Gente que todo domingo está no culto adorando a Deus, mas na segunda-feira está querendo descobrir como mais explorar as outras pessoas. Os filhos do cão. O que mais? Dia Internacional da Mulher Indígena também. Hoje é isso. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, tá bom? São orientações interessantes. A primeira diz assim: cortando o peru de Natal, primeiro pedaço a quem preparou, né? Então, ou qualquer outra atividade, sempre aquele que esteve à frente fazendo, e então esse é mais digno, tem que ser o primeiro a ser atendido, coisas assim. Testemunho: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a intolerâncias. Intolerâncias, principalmente religiosas. E sobre personalidade, hoje é o dia do intuitivo introvertido, segundo os estudos de Jung, tá? E hoje é o dia de vermos aqui, tá? Uma mensagem no livro de 1 Coríntios, né? Que é uma das cartas muito importantes de Paulo e que sempre serviu bem para o desenvolvimento do cristianismo no mundo. Aqui tem aquele convite para que as pessoas, né, se inscrevam no canal, no nosso canal, lá no YouTube. Deixa eu colocar aqui aquela explosão, convidando as pessoas para, né, se inscreverem. Está aqui. Aí agora a gente vem aqui para as notícias do cristianismo. Tá? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, ou porque somos nós que estamos fazendo, nós, que eu digo nós cristãos, ou porque nós estamos apoiando quem faz, ou porque nós estamos calados e quem cala consente, ou porque nós gostamos de dizer que somos a maior religião do mundo, mas agimos como sendo a menor, com a nossa permissividade. Entendeu? A gente não usa esse poder de ser a maior para beneficiar o povo, as pessoas, mas sim quem tem. A gente não usa para abençoar as pessoas que Deus ama, mas a gente usa essa coisa de grande religião para facilitar a ganância, o capital, a riqueza. Somos os maiores defensores da desigualdade social. Nós, cristãos, católicos, mas principalmente evangélicos. O católico tem assumido posição de ser, não é? A preferência, não é assim a palavra usada, a opção pelos pobres. E muitas vezes age assim.
o evangelicalismo nem isso faz. É claro, é óbvio o papel do evangelicalismo no mundo. Somos sempre favoráveis à exploração. Se alguém disser, vamos distribuir a riqueza, não, isso é comunismo, isso é do diabo, isso não serve para o cristianismo. Somos os maiores inimigos disso. A igreja primitiva fez, Cristo orientou, Zaqueu fez, mas nós somos contra. O evangelicalismo é contra. A gente gosta de rico ficar rico e pobre continuar pobre. Amamos isso. Amamos e defendemos com unhas e dentes em todos os cantos do mundo. É por isso que os evangélicos são tão perseguidos em muitos países. Não é por causa de Cristo, não. É por causa dessa preferência pelos ricos. Entendeu? A gente contar outra história para nós, né? Aqui está a primeira notícia. A primeira notícia diz assim: em desafio à Rússia, né? Em desafio à Rússia, OTAN realiza treino de guerra nuclear. Claro, a OTAN existe para isso. Olha, é a tríade do diabo no mundo. A OTAN, a CIA e o Pentágono. Essa tríade é o grande câncer do mundo. Entendeu? Então, é claro que a OTAN vai fazer isso mesmo. Ela não quer paz. Ela não gosta de paz. Ela quer provocação. Provocação. É um cristianismo, porque é americano, é um cristianismo anticristão. Entendeu? O que mais? Vamos ver mais notícia aqui. A KGB de Belarus disse que grupos terroristas estão sendo treinados em Ucrânia, Polônia e Lituânia. Não é de assustar. É capaz que a própria OTAN esteja financiando isso. A OTAN é o cão travestido de gente boa, mas é o cão. Entendeu? Quem não facilitar, quem não facilitar os interesses americanos é inimigo da OTAN, inimigo do mundo. E ele faz qualquer coisa, não tem respeito por nada, faz qualquer coisa. Inclusive, não duvido, não é? Inclusive treinar terroristas para fazer isso. Ocorreu alguma coisa semelhante lá na Rússia, né? Com aquele carro que explodiu. Gente, ali está o dedo da OTAN, sem dúvida. Ou usando a Ucrânia ou não usando, ali está o dedo da OTAN. Entendeu? A OTAN não é... Olha, muito bem. Aqui tem outra notícia. A Polícia Federal diz que Damares mentiu. A pastora Damares mentiu sobre sexo oral com crianças. Falta agora punir a senadora eleita. Ela mentiu. Ela não mentiu, ela é uma mentirosa. Ela é mentirosa. É a mulher evangélica reconhecida como a mais mentirosa. E gostamos da mentira dela. Aplaudimos a mentira dela. Ela assume os púlpitos da nossa igreja justamente porque é mentirosa. Porque se falasse a verdade, ela não estaria nos púlpitos. O que mais? Tem mais aqui. Fake news. Carmen Lúcia manda remover vídeo que relaciona um partido à suposta distribuição de material sexual nas escolas. Eu não tenho dúvida que isso aí correu entre os evangélicos. Porque chegou na minha mão também assim. Mas eu não tenho dúvida que correu entre os evangélicos essa mentira.
Nós somos, além de mentirosos e de gostarmos de gente mentirosa como Damares, nós somos os maiores distribuidores, como é? Os que mais divulga mentiras. E não é de agora não, hein? Não é de agora não. Muito bem. O que mais? Aqui está assim. A Palestina denuncia à ONU assassinato de menores por Israel. Grande coisa. A própria Palestina sabe que não vai adiantar nada. A ONU nem está aí. Israel tem carta branca para matar quem ele quiser. Israel tem carta branca para agir do jeito que ele quiser. Enquanto os Estados Unidos proteger Israel, a ONU não se mete em nada. A Palestina lá, os palestinos, estão lá a ver navios, não tem ninguém por eles. Na mão de gente terrorista. Fala-se em holocaustos, não pode falar, realmente, é um crime. Mas o mesmo holocausto acontece com os palestinos o tempo todo. Primeiro roubaram a terra dele, começou por aí. Depois tomaram as riquezas deles, continua por aí. Agora, eles se submetem, veja, é igual os índios do Brasil. Igual os índios do Brasil. A gente comete holocausto contra os índios muitas vezes. Israel comete, com o apoio da ONU e com o dinheiro americano, comete holocausto todos os dias lá na Palestina. E isso já se vão muitos anos. Muitos anos. Mas a mídia e o cristianismo, contrariando Jesus, porque Jesus disse para ele, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Mas nós gostamos de deixar para lá o que Jesus falou e a gente diz, não, esse é o povo de Deus, eles podem matar. Eles podem matar, como é? Matar, roubar e destruir, assim? Eles podem. Porque é o povo de Deus. Jesus disse não. Mas para essa teologia que está aí, não importa o que Jesus disse, não. O que Jesus disse é nada. Eles podem fazer o que eles quiserem. Com o nosso silêncio, a gente se cala. E muitos até aplaudem. Não, eles têm razão. Tem que fazer isso mesmo. Tudo cristão. Domingo são os maiores, que mais grita nos cultos. Muito bem. Aqui tem, mais uma coisa da OTAN. França reforçará a presença militar no leste europeu, diz ministro. Pronto. A OTAN, o interesse é esse, É provocar para que a guerra continue. Não importa quantas pessoas vão morrer, não. Os ucranianos nasceram para morrer mesmo. Então vamos matar. É igual a boi, Boi não nasceu para morrer, A galinha não nasceu para morrer. O ucraniano, para a OTAN, também nasceram para morrer. A gente vai mostrar poder ao mundo usando a vida deles. Eles podem morrer, não tem problema não. É um cristianismo. Olha, se esse povo for para o inferno, porque acho que não vão para o inferno, não, vão para o quinto dos infernos. Mas se fosse para o inferno, ia ser um inferno no inferno. Tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Aqui tem mentiras evangélicas, também é usar a religião para mobilizar religiosos à submissão especulativa e interesseira a alguns poucos manipuladores. Então está aqui um prefeito convocando o povo para jejum. Jejum. Entendeu? O que mais? Aqui tem também o seguinte: mentiras evangélicas também é apoiar mentiras de outros e divulgá-las.
né? Isso também é mentira evangélica. O que mais? Agora, aqui deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem a mentira evangélica sobre o cristão evangélico, né? Nicolas Ferreira, vereador em Belo Horizonte, distribuidor, mentiroso e distribuidor de mentiras, mas é evangélico, é de Jesus. Não sei que Jesus, mas é de Jesus, tá? O fim justifica os meios. Aqui tem o nomes influentes aqui em Teixeira de Freitas, temos vários nomes já que nos foram dados, independente de igreja ou religião, um convite para um novo nascimento, não é? Aqui tem os dois lados da guerra, não escute só um lado, escute o outro, tá? O outro lado já está dizendo demais. A gente sabe qual é a posição dos americanos, né? A proteção que eles fazem e tal. Agora tem o outro lado também. Os dois lados mentem. É bom você ficar informado dos dois lados e não somente da mentira de um lado só, né? Do lado dos cristãos americanos. Aqui tem sobre um estudo sobre Jesus, direita ou esquerda e as ações de Jesus no mundo, né? E aqui tem vídeos chamando atenção para algumas atividades dentro do nosso culto. Aqui está falando sobre a psicoterapia social, que é uma porta que a gente tem aberto para facilitar para algumas pessoas que têm dificuldades, precisam de atenção psicoterapeuta, mas não tem assim tanta condição. A gente cria assim uma janela para facilitar para algumas pessoas. Aqui tem a livraria, vários livros que estão disponíveis, a chamada do Psicalme, né? Aqui também falando sobre mentiras, evangélicos mentindo de novo, né? Que mais? Tudo isso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui agora é para isso aqui, né? Tudo isso que a gente viu aqui se resume a isso aqui, olha. Se resume a isso aqui. Quem crê, quem realmente crê mesmo, de verdade, que Deus tem total controle de tudo, quem crê nisso, descansa. Entendeu? Quem crê, descansa. A palavra fé é exatamente, a melhor tradução para a palavra fé é descansar. Quem descansa é porque crê, é porque confia. Entendeu? Então, olha, quem crê, né, que Deus tem o controle de tudo, descansa. Não mente, não calunia, não ameaça ninguém, não violenta ninguém, não tortura, não persegue. Apenas descansa. Essa é a grande diferença entre o joio que diz que crê e o trigo que crê. Tá bom? Então isso aqui é maravilhoso para a gente refletir um pouquinho sobre a gente crer mesmo que Deus tem o controle de tudo? Será? Né? Muito bem. Então é isso que a gente chama atenção nessa oportunidade.